gente. E como prometido essa semana passada aí, vamos começar o nosso primeiro episódio de reflexões, que eu vou trazer para fazer com vocês, dividir com vocês, na verdade, coisas que Deus já falou no meu coração. E quem sabe falou o seu também, tá bom? E eu preparei nessa manhã, nessa tarde, noite, não sei qual momento que você vai parar para ouvir aí, uma reflexão com essa palavrinha aqui que você já viu aí no nossa vinheta, né? Com essa palavrinha aqui, olha. Creia, essa é a palavrinha. E o texto base dessa palavra é Marcos 9:23, ok? Então, Marcos 9:23 vai dar esse texto base da nossa reflexão de hoje. Preparados? Então, vamos embora. Abre sua Bíblia aí lá em Marcos 9, a partir do verso 14. E eu vou ler com vocês rapidinho aqui, pra gente fazer a nossa reflexão, tá bom? Marca a Bíblia de vocês aí, o que vocês acharem que for necessário. Vamos lá? E na minha Bíblia vai ter o título como Jovem Lunático. Então, presta atenção, tá? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: o que é que discutes com eles? E uma multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, despedaçam, ele espuma, arranja os dentes e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que os expulsassem, e eles não conseguiram, né? 19. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Traze-me, né? 20. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se e espumando. E perguntou o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância, tá? E muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível, aquele que crê. 24. E logo o pai do menino, chamando, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que ele estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, ergueu e levantou. 28. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que nós não podemos expulsar? E ele disse-lhes: esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser oração e jejum. Essa é a história do jovem lunático que você encontra em Marcos 9, verso 14 a 29. E a reflexão para o nosso coração é essa aqui agora, né? Você que já me acompanhou aí. Há quanto tempo, minha gente? Há quanto tempo determinada situação te acompanha? Há quanto tempo? Há quanto tempo aquela palavra que foi proferida para você, para o seu coração de forma pensada errada, há quanto tempo essa palavra chegou no seu coração e encontrou espaço? Há quanto tempo? Essa situação, esse tormento, aquela pessoa, aquele trauma, quanto tempo ele está aí em você? Há quanto tempo você tem dado espaço para essa situação? Há quanto tempo? Né? Desde a infância, o jovem lunático era desde a infância. À noite, quando você vai dormir, coloca a cabeça no travesseiro e chora, e pensa, e fica ali remoendo. Há quanto tempo? Quando você encontra a pessoa que te falou alguma coisa, ou quando você pensa na situação durante o seu dia e aquilo ali tira o prazer do seu dia, há quanto tempo? Há quanto tempo? Lá no verso 21 e 22 vai dizer: ele perguntou ao pai: quanto tempo lhe sucede isso? E o pai disse: desde a infância. Então, há quanto tempo lhe sucede essa situação? Esse problema, esse trauma, esse medo, essa angústia,
essa diversidade, há quanto tempo te perturba? Quanto tempo? Mas você fala assim, Aline, e agora? Tá há tanto tempo, mas o que eu preciso? Orar. Mas eu oro. Continue. Mas eu já não aguento mais. Continue orando, pedindo ao Senhor. Mas ore ao Senhor não somente para que Ele acabe com a situação, resolva a situação, mas ore ao Senhor para que Ele tenha compaixão de você no meio dessa situação. Compaixão dos envolvidos, compaixão da situação, compaixão para que o Senhor olhe com olhos de misericórdia para essa situação. Ore por compaixão. Lá no verso 23, aqui, o vento está deixando. No verso 23 diz, e Jesus disse para o homem, se tu podes crer, creia. Creia que tudo é possível. É porque só orar não adianta. Só orar não adianta. Eu vou estar orando, pedindo, fazendo aquela oração repetitiva, mas eu não estou crendo. Eu preciso crer. Crer. Se você puder, fala comigo. Eu preciso crer. Eu sei que Deus pode, mas eu ainda não estou crendo com o pezinho atrás. Eu estou crendo, mas não estou deixando o Senhor fazer. Eu estou crendo, mas não estou pedindo por misericórdia. Eu estou crendo, mas eu preciso crer. Crer, crer. Crer de uma forma surreal. Porque o Jesus no 23 ele fala, se tu podes crer, se tu podes crer, vou falar de novo, tudo é possível ao que crer. Quando a gente começa a pedir ao Senhor compaixão, misericórdia por essa situação, pelo seu coração, pelo nosso coração, que às vezes está acabado, destroçado, mas a gente começa a pedir não para que o Senhor resolva com passe de mágica, com pili-pim-pim, mas Senhor, tem compaixão dessa situação, porque eu não aguento mais. Tem compaixão dessa situação, porque toda vez à noite eu penso nessa situação. Tem compaixão de mim, Jesus. Crendo. Aí você fala, mas Aline, eu não consigo mais orar desse jeito, eu não consigo. Ei, calma aí. Lá no verso 24, lá. E logo o pai do menino clamando em lágrimas. Sabe o que ele falou para Jesus? Eu creio, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. É isso, gente. O que é isso? Ele já estava incrédulo, ele já tinha perdido a força, perdido a crença de que o filho dele poderia ser salvo, ser liberto daqueles espíritos. Talvez você não consiga orar, porque você também já perdeu a crença de que essa situação pode ser resolvida. Então muda o foco da sua oração. Faz igual ele. Jesus, me ajuda na minha incredulidade. No meio dessa situação, porque eu por si só não creio. Mas o Senhor pode me ajudar a crer. Então ajuda, meu Deus, por favor, em nome do teu filho amado, me ajuda na minha incredulidade, por favor, me ajuda. E Jesus, ele vai nos libertando, quando a gente muda o foco da nossa oração, que não é resolva essa situação, um passe de mágica, quando a gente começa a falar, Senhor, me ajuda a crer que isso é capaz, a crer que isso pode ser mudado, Jesus, ele vai nos libertando de traumas, fazendo a gente crer, fazendo a gente caminhar, fazendo a gente visualizar essa situação de uma forma diferente. Então, você fala, sozinho, Aline, de maneira alguma. Sozinho a gente não consegue nada se não for junto com Ele. Porque até Ele, como a gente vai orar agora, né? O Senhor me ajuda na minha incredulidade. Até para crer, eu preciso da ajuda dEle. Até para crer, para visualizar determinada situação de uma outra ótica, eu preciso dEle. Então, algumas situações, o Senhor nos ajuda nessa questão. Outras situações vai exigir muito mais de nós, que no verso 29, e disse-lhes, quando os discípulos perguntaram, por que a gente não conseguiu tirar o espírito imundo do jovem? E aí Jesus fala, porque há situações que vai precisar mais do que crer, vai precisar jejum e oração. Então, vai situações que vai precisar de mais ação da minha parte e da sua parte, para a gente vencer, para a gente matar a nossa própria carne, para a gente matar os nossos próprios desejos, enfim. Há situações que vai precisar do jejum e da oração, né, ali. Então, o que eu trago para a gente nisso aqui tudo? Sozinho não conseguimos nada e que até o crer vem do Senhor, da gente pedir. E Ele transforma as nossas vidas, Ele transforma o nosso ver, nosso olhar a determinada situação. Ele transforma. Existe uma história que eu não sei se é verídica, que fala de um missionário com a águia.
e onde esse missionário chegou numa tribo e essa águia estava lá presa num toco, né? Onde ela rodeava esse toco desde sempre, desde pequena. Então ela ficava ali rodeando esse tronco. E aí o missionário chega e fala assim, poxa, ela não foi feita para isso, Deus não criou ela para isso. E ela tá ali rodeando. Então, aí ele fala, eu quero comprar. O índio, não vendo. Quero comprar, não vendo. Enfim, não comprou. Quando ele volta de viagem, ele passa pelaquela tribo para ver se aquele índio lá soltou aquela águia. E ele vê que a águia continua ali, rodeando o tronco, que era o que ela sabia fazer. Aí, depois de muito conversar com o índio, ele conseguiu comprar a águia. Comprando a águia, ele soltou a águia. E o que a águia fez? A águia continuou rodando o tronco, porque era o que ela sabia fazer. Ela já era livre daquela situação, mas ela continuava ali. Então, eu quero dizer para você que eu não sei qual a situação que você passa. Não sei qual a situação difícil, qual palavra você carrega no seu coração, qual trauma você tem. Mas eu sei que Jesus apagou na cruz todo o preço para que você se libertasse disso. E talvez você está aí se remoendo, algo que Jesus já está trabalhando no seu coração para você perdoar, para você ver com outra ótica, para você passar por cima. E você continua preso e remoendo, como a águia ali rodando no tronco. Eu convido você a se libertar disso, a pedir ao Senhor para te ajudar a ser livre dessas palavras, dessa situação, desse momento difícil que talvez você passe na sua vida. Pedir ao Senhor até pela sua incredulidade, para que o Senhor te ajude a crer, porque sozinho a gente não vence nada, sozinho a gente não vai para lugar nenhum, porque a gente precisa, nós somos dependentes do Senhor, eu sou dependente do Senhor. Acredito que você que está comigo que também tem a sua dependência. Então, assim, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe as nossas reflexões. Eu vou vir com outra reflexão a semana que vem, mas eu não queria deixar passar. Então, se você puder, ore comigo agora. Não para a sua vida mudar do dia para a noite, para o seu pensamento, sua situação, mas para que o Senhor te ajude a enxergar com outros olhos, a te dar estratégia, e que Ele seja a sua estratégia principal, que é a sua dependência nele, para passar por tudo isso. Amém? Então, Deus abençoe, que o Senhor possa estar abrindo o teu coração de uma forma diferente, sua visão, seus ouvidos, e que essa situação possa ser resolvida e que você possa dar graças ao Senhor no meio dela, que você possa entender que o Senhor é Deus, que pode todas as coisas se você crer, e que se ainda você perdeu as forças para crer, em nome de Jesus, que você possa ter o entendimento de pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a crer que isso pode mudar. Senhor, olha pela minha incredulidade, tem compaixão de mim, porque Ele terá, em nome de Jesus, Ele terá. E você terá grandes testemunhos para contar, em nome de Jesus. Amém? Então, deixa um amém aqui embaixo. Se você tem um amigo que precisa ouvir isso, você compartilha com essa pessoa especial para a sua vida, para ela poder entender que Jesus já pagou o preço por essa situação e que não é justo que ela faça isso com ela mesma. Tá bom? Ali remoendo a situação. Deus abençoe seu dia. Até a próxima. Esse é o nosso primeiro episódio das nossas reflexões do meu livro com a palavra creia, porque tudo é possível aquele que crê. Tá bom? Amém.